Fernando, que análise você faz hoje do governo Ratinho Júnior? O governador ele não pode ser reeleito, tem uma série de possíveis candidatos e enfrenta um adversário forte que é o senador Sérgio Moro. Que análise você faz hoje da questão do Paraná? Olha, essa disputa vem adquirindo digamos assim, uma repercussão nacional pela figura tanto do Ratinho como do Sérgio Moro, né? Sérgio Moro, vamos lembrar, a questão de 5, 6 anos, era um potencial candidato à presidência da República. Talvez seja no futuro, inclusive, né? E fez uma série de mudanças ao longo do tempo, etc. Então, não é surpreendente o resultado que ele vem obtendo em pesquisas, porque existe uma coisa em política chamada recall, né? O recall, né? Quer dizer, a memória das pessoas em relação ao Sérgio Moro é uma memória positiva, né? Associada ainda muito à sua ação na Lava Jato, à sua atuação como juiz, enfim. Então, isso, num certo momento, representou muito, digamos assim, um pouco dos anseios do país, né? Moralidade, etc. E na medida que o tempo passou e aquelas pessoas foram todas, digamos, tiveram as sentenças anuladas, né? Os processos foram desmanchados, a Lava Jato foi, na verdade, desconstituída no país. Eu não estou entrando no mérito aqui, mas isto gerou uma enorme frustração, né? E quando você vê agora o tema do INSS, você vê processos de corrupção voltando ao país, você tem uma memória de alguém, né, que, de alguma maneira, enfrentou esse processo, né? Então, isso é inegável, o Sérgio Moro. Agora, vamos lá. Ratinho Júnior, por outro lado, é um governador extremamente bem avaliado, né, com uma gestão vitoriosa no estado do Paraná. Isso não é eu que estou dizendo, é um dado de pesquisa, né? 80%. Exatamente. Então, isso é incrível. Quer dizer, você ter numa sociedade, num país polarizado politicamente como o nosso, ter mais de 80% de aprovação, Ratinho e o governador Caiado lá no Goiás conseguem esse feito, né? Então, assim, é muito, quer dizer, o candidato do governo que sai com este nível de aprovação é favorito. Pode não estar nas pesquisas, porque aí é uma disputa entre o recall de um lado, o eleitor está olhando muito para trás, né? E o governo, quando tiver o seu candidato, porque hoje tem muitas hipóteses de candidatos que irão representar o governo e que serão apoiados pelo governador Ratinho Júnior. Este candidato que será apoiado por Ratinho Júnior é favorito. Tecnicamente é favorito. Eu não estou entrando no mérito de maneira nenhuma, porque cientista político não entra no mérito, né? Mas, tecnicamente, em pesquisa, ele vai ser um candidato com um conhecimento menor, né, mas uma amplitude de possibilidade de crescimento muito grande em função da aprovação do governo. As pessoas que apoiam o governo, na medida que associarem o nome desse candidato ao governo, né, tenderão a migrar. Não significa que a eleição está resolvida, está decidida, mas é um jogo duríssimo, mesmo para uma candidatura como o Sérgio Moro, que vem aparecendo muito bem em pesquisas, né? Então, é uma disputa que, além do que, é evidente, a pergunta é, Sérgio Moro, ele terá força política, né, habilidade política para compor um leque de alianças, para sustentar a campanha? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Ratinho Júnior tem o governo, tem um leque de alianças, tem o Gilberto Kassab, tem muita coisa. Inclusive tem uma moeda de negociação com a direita nacional, com Bolsonaro, com Tarcísio, em função de um apoio nacional ou de uma presença nacional, né? O problema é que os governadores potenciais da oposição estão muito concentrados na região centro-sul. Então é difícil uma composição, você tem que ter uma composição mais ao norte, né? Mas, de qualquer maneira, é uma grande moeda de troca. Então é uma disputa realmente em aberto, né? E que tem um grande interesse nacional.